Muito bem, Thaís. A palavra é sua. Acho que foi. Oi. Ou então, boa noite, né? A ideia, talvez, desse encontro hoje é a gente abordar um pouco sobre a autocompaixão. A gente teve já um encontro anterior a esse, né, onde a gente falou um pouquinho do mindfulness e o que é o mindfulness e como que os nossos pensamentos, as nossas emoções influenciam nas nossas sensações físicas. E aí, num determinado momento ali do encontro, surgiram algumas questões de como que a gente pode tratar, né, aquilo que a gente percebe na nossa experiência. Será que a gente trata isso com acolhimento? Será que a gente trata isso com rigidez? Como que a gente se relaciona? Ou de que maneira a gente se relaciona com aquilo que a gente observa na gente? Né? Quer seja um pensamento, quer seja uma emoção, ou quer seja uma sensação física, por exemplo, de dor. Então, a ideia desse encontro é a gente trazer alguma vivência para que a gente possa explorar um pouco essa maneira mais autocompassiva de a gente lidar com as nossas experiências, com os nossos desafios, com os nossos sofrimentos. Tá bom? É claro que esse tema ele é super, super vasto, né? Então eu separei assim, acho que duas vivências que eu acho interessante que explora de maneira mais abrangente esse tema, né? Para que a gente possa não só além de conversar um pouco, mas também de ter uma ferramenta, sabe, mais prática para que a gente possa levar para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a ideia, todas as vezes que a gente se sentir com um pensamento desafiador, ou então um sentimento também desafiador, que a gente possa parar e ter uma maneira mais sábia e mais assertiva para poder se relacionar com isso. Né? Sem talvez se afundar, sabe, na sensação de sofrimento, ou de desconforto, ou de dor. Então, acho que esse é a grande sacada aí da autocompaixão. Né, tem uma frase que a Christine Neff diz, que é uma pesquisadora, né, nessa área, ela é pioneira nas pesquisas de autocompaixão, e ela diz que há muita cura na relação da gente com a gente mesmo. Então é um pouco nessa linha aí que a gente vai falar. E, de novo, né, como eu falei lá no primeiro, muito mais do que eu ficar falando, a ideia é a gente poder construir juntos, sabe, as ideias. Então, construir juntos a partir das vivências, e aí vocês poderem compartilhar o que vocês sentiram, o que vocês perceberam, para a gente ir aí traçando uma conversa, né, que eu acho que o aprendizado, ele acaba ficando mais vivencial e mais rico, quando vocês podem trazer as experiências de vocês também. Tá bom? Então, para a gente começar, eu vou propor aqui uma breve aterrissagem, que a gente chama, né? E dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Normalmente a gente pede para fechar os olhos, né? Para ir entrar em contato consigo mesmo, enfim. E nesse momento, eu vou pedir para que a gente possa se olhar, né? Quem está vendo o pessoal, quem está com a câmera ligada e que a gente possa parar, sabe, uns instantes e aproveitar esse momento para arrumar uma posição que seja confortável para o corpo. E que a gente possa tomar uns breves instantes aqui, se for possível para vocês e se vocês quiserem, para olhar as pessoas que estão presentes aqui na câmera que vocês estão vendo. Como se a gente pudesse, por um momento, olhar em cada olhar, em cada olho que a gente vê aqui. Talvez vocês já se conheçam. Alguns aqui eu estou vendo pela primeira vez. Mas a ideia é a gente poder perceber o que surge para você, né? Quando você para um pouquinho e olha um outro ser humano. Será que é fácil? Será que é difícil?
Será que surge algum pensamento, algum julgamento? Será que surge alguma emoção? E não existe certo, não existe errado, existe só a sua experiência. E talvez a gente possa, olhando, né, um outro ser humano, reconhecer que, assim como você, qualquer outro ser humano já passou por diversas qualidades de emoções, né? Já chorou, já sorriu, já sentiu medo, já ficou alegre, já foi criança, já foi adulto, já aprendeu, já ensinou. Então, reconhecer que todas as emoções, elas são qualidades humanas. As emoções boas e as emoções desafiadoras. E talvez quando a gente pode, né, olhar um outro ser humano e se reconhecer também como um ser humano, talvez a gente possa encontrar aí um lugar onde qualquer sensação, emoção possa aparecer, possa estar presente, se reconhecer enquanto ser humano. Então, a gente agora pode fechar um pouquinho os olhos e se voltar um pouco para si depois dessa experiência. E talvez procura perceber, né, como foi para você esse breve momento de se perceber enquanto ser humano, de reconhecer um outro indivíduo enquanto ser humano. E talvez trazendo esse olhar agora mais para você, talvez você possa reconhecer como que você está se sentindo nesse momento. Talvez reconhecer se existe algum desconforto ou algum conforto. Talvez possíveis cansaços, agitações, desafios tão inerentes dessa fase que a gente está vivendo. E talvez você possa simplesmente reconhecer o que está presente na sua experiência desse momento. E talvez você possa também simplesmente agradecer a você mesmo por essa oportunidade, por essa possibilidade que você se deu de abrir um espacinho aí no seu dia para estar presente para você. Então, aos poucos, a gente pode reconhecer essa presença, talvez trazendo para esse momento uma intenção. Qual foi o motivo pelo qual você entrou aqui nessa reunião hoje? Qual a sua intenção de estar presente aqui? Então, no tempo certo para cada um, a gente pode finalizar essa breve vivência e
Abrir os olhos quando vocês se sentirem prontos, integrando essas percepções, essas possibilidades. Tudo bem, pessoal? Todo mundo bem? Cíntia, acho que a Cíntia chegou agora. Oi, cheguei. Tá bom. Que chique isso aqui, todo mundo recortadinho. O pessoal está satisfeito aqui com a nova ferramenta. Bom, Cíntia, só para te introduzir aqui no encontro, então a gente só fez uma aterrissagem, que a gente chama, né? Uma pequena vivência para a gente entrar em contato um pouquinho mais com a gente mesmo. E vamos lá, então. Alguém quer compartilhar algo sobre essa primeira experiência? Ou tudo bem, tá tranquilo? A gente pode usar o chat, ou então a gente pode usar o microfone, né? Talvez, se vocês puderem dizer qual é a intenção de cada um de estar aqui, talvez seria interessante. O que vocês esperam? Eu estava precisando me acolher um pouco. Eu estou passando por umas situações desafiadoras. E eu falei, que bom, outras pessoas também devem estar passando, então seria bom nos acolhermos em conjunto, né? Então vai ser... que eu tento fazer individualmente, aí eu falei, poxa, em conjunto é muito melhor. Obrigada, Sumaia. Acho que você vai poder aproveitar, então, desse conteúdo. Já estou aproveitando. Sim. Muito bom. Antes de a gente continuar e fazer uma outra prática, né? Que a gente chama de pausa autocompassiva, talvez eu queria só trazer algumas reflexões sobre autocompaixão. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo da Kristin Neff ou não. Se não assistiram, tudo bem. Não sei se o Norton compartilhou. Compartilhei no grupo, mas eu tenho muita coisa compartilhada, o pessoal não deve... Às vezes vai passando, né? Mas é interessante, às vezes, a gente abordar o tema sem a gente nunca ter ouvido falar dele, né? E talvez depois do encontro vocês possam ter curiosidade em assistir o vídeo para talvez se aprofundar um pouquinho, né? Então, quando a gente fala de autocompaixão, né? Talvez é uma palavra que a gente tem ouvido falar aí com certa frequência. O que vem na mente de vocês? O que seria autocompaixão para vocês? Experimentar, parar esses instantes e trazer, né? O que vocês sentem que é autocompaixão para vocês? Aí, se alguém quiser falar, uma ou duas pessoas. Uma autoajuda? Eu estar me autoajudando, não sei. Sim, também, uma autoajuda. E aí, quando você fala autoajuda, você consegue perceber autoajuda em relação a quê? Em relação, acho que, às situações angustiantes que eu estou vivendo, alguma coisa assim. Isso, muito bom. Então, a autocompaixão, ela tem uma ligação direta com a gente aliviar o nosso próprio sofrimento. E quando a gente fala de sofrimento, a gente fala em aliviar o nosso próprio sofrimento humano, que aí tem um pouco a ver com a pequena vivência que a gente fez no início, né? Quando a gente pode reconhecer que a gente é um ser humano e que, enquanto ser humano, a gente sofre, a gente fica triste, a gente fica alegre, é a partir desse ponto de reconhecer a gente nessa condição humana que a gente também, a partir daí, pode trazer para a gente um olhar mais autocompassivo. Como você disse, um olhar que possa nos ajudar a lidar com esse sofrimento de forma mais efetiva.
É muito comum e muitas vezes a nossa mente se perder, né, nesses padrões de sofrimento. Então, quando a gente percebe um medo, por exemplo, ou uma emoção desafiadora, ou uma situação desafiadora, o que a nossa mente faz? Fica produzindo, às vezes, 1000 pensamentos, né? As famosas ruminações mentais. E, às vezes, isso nos leva para lugares que nos tiram desse momento. E, muitas vezes, a nossa mente produz situações que, na verdade, não são reais, né? E isso gera estresse, isso gera desconforto, que foi um pouco sobre isso que a gente falou no nosso encontro anterior. Então, a autocompaixão entra aqui como uma grande ferramenta para que a gente possa, é uma habilidade que a gente vai construindo para que a gente possa aprender a se relacionar de maneira mais efetiva com o nosso próprio sofrimento. Né? E aí, a autocompaixão, ela tem 3 pontos específicos que surge mais como uma didática mesmo para a gente conseguir, talvez, entender um pouquinho, né, o que é autocompaixão. Então, a primeira delas é a autoamabilidade. Que o que seria essa autoamabilidade? Então, é a gente, como eu disse, olhar para a gente com um olhar mais amoroso. E aí diz muito sobre o como a gente se relaciona com as nossas falhas humanas. Então, isso também serve de reflexão. Quando você identifica que você falhou ou que você não está legal com aquilo que você está vivendo ou que aconteceu um fato que você não gostou, como que você se relaciona com isso? Será que você tem um espaço interno de acolher isso? Ou será que a gente critica e julga? Do tipo, puxa, de novo você sentindo isso? Mas caramba, você não sai desse lugar? Você não consegue ficar mais feliz? Você anda muito irritado. Como que será que a gente se direciona para a gente mesmo, né? Quando a gente se percebe num lugar desafiador ou numa imperfeição humana. Então, esse é o primeiro ponto, né? A autoamabilidade, o oposto da autoamabilidade é a autocrítica, né? Então, o segundo ponto é a humanidade compartilhada, e ela entra aqui como algo, talvez muito lindo, eu costumo dizer, né? Que o que é a humanidade compartilhada? É a gente poder reconhecer um outro ser humano que sofre, assim como eu. Então, se eu fico triste, uma vez que eu reconheço em mim essa tristeza, eu também crio uma habilidade de poder olhar para um outro ser humano e saber reconhecer quando ele também está triste, né? E isso traz uma sensação de pertencimento. Isso traz uma sensação de que, enquanto ser humano, se eu estou aqui nesse momento triste, nesse momento também existe outros seres humanos tristes. Então traz uma sensação de que a gente não está sozinho nesse lugar de ser humano que sofre. E aí tem um terceiro ponto, que é o mindfulness. Né? O que é o mindfulness? O mindfulness, ele nos dá essa possibilidade de reconhecer. Então, o mindfulness, ele é a gente poder olhar para a gente mesmo e reconhecer o que está acontecendo na minha experiência desse momento, no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções, com um olhar sem julgamento, com um olhar gentil, curioso e amoroso. Então, se eu não consigo perceber o que está acontecendo na minha experiência, como que eu posso ser autoamável comigo mesmo, né? Então, as coisas, elas caminham juntas, né? O mindfulness, a autoamabilidade e a humanidade compartilhada. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais algo aqui para... Fica aqui, né, uma reflexão assim também, né? Quando a gente está diante de uma dificuldade e uma dor emocional, um sofrimento, enfim, como que a gente se relaciona com isso, né? Como que a gente se relaciona com as nossas imperfeições, né? Eu acho que essa pergunta, ela é algo que a gente leva para a vida,
né? Eu, pelo menos, sempre que eu me percebo numa situação desconfortável, eu olho para mim e falo assim, bom, como que eu estou lidando com isso? Será que eu estou me autocriticando? Será que eu estou me autojulgando? Ou será que eu estou me permitindo entrar num espaço aqui mais amoroso comigo mesmo e reconhecendo que isso talvez faz parte da minha condição humana? A gente não é perfeito o tempo todo, né? Só que às vezes a nossa mente busca isso, né? A nossa mente automática, ela tem um padrão de pensamento que faz com que o tempo todo a gente fique buscando por uma perfeição, por fazer algo, por fazer, né? E às vezes a gente não dá conta mesmo, porque a gente é ser humano, né? E como que a gente se relaciona com isso? Esse é o grande ponto. Será que a gente critica ou será que a gente tem essa capacidade de acolher as nossas imperfeições? Porque aí a autocompaixão também traz um olhar que é a partir do momento que a gente pode se acolher, que a gente consegue transformar. Enquanto a gente fica brigando com aquilo que a gente está sentindo, de certa forma a gente fica preso nisso. É uma prisão, né? A partir do momento que a gente pode parar e olhar para a gente, né, enquanto ser humano que está passando por dificuldade, e trazer um olhar mais amplo para isso, é a partir daí que a gente pode transformar. E a gente só pode fazer isso quando a gente traz um olhar acolhedor para aquilo que a gente está sentindo. Quando, de certa forma, a gente olha com um olhar mais que aceita, né? Um olhar que aceita aquilo que a gente está vivenciando. Tudo bem? Faz sentido para vocês, pessoal, essa fala? Me lembrou aqui uma entrevista Total. com Thomas Edison. Alguém, um jornalista, falou, como é que você conseguiu lidar com tantas falhas, né? Tantos fracassos, né? Eu nunca tive fracassos. Eu tive aprendizados de formas de que não era atingido o objetivo que eu queria. Então, é a mesma coisa, não, é uma mudança imensa, né? Porque eu fracasso, você está se mortificando, você está para baixo, tal, né? Você está gastando seu tempo e sua energia se punindo. Né? E o cara falou, bom, eu tive que fazer 5.000 experiências para chegar na lâmpada. Eu aprendi 5.000 e tantas maneiras de não acender a lâmpada. Até que eu cheguei no momento... E essa postura otimista de olhar a coisa, né? Acho que muda muito as condições. As falhas foram as mesmas, né? Mas o ânimo dele de se manter perseguindo, né, o objetivo, o sucesso pretendido, vai da forma de olhar, né? Sim, legal, Norton. Acho que é reconhecer a falha, né? E se abrir para poder acolher a falha para ficar pronto para um próximo passo. Exato. Foi uma falha do processo, não uma falha pessoal. Né? Não tomar pessoalmente aquilo, né? Enfim. Essa é uma situação, mas às vezes a gente falha mesmo enquanto pessoa, né? Isso também faz parte da condição humana. Quem aqui nunca falhou? Eu já falhei várias vezes. Todos nós aqui, a gente falha enquanto ser humano, né? Então, a gente poder trazer um olhar amoroso para as nossas falhas diz muito como a gente se relaciona com o nosso sofrimento. Esse é o ponto da autocompaixão, né? A Kristin Neff, ela traz que todo ser humano, na condição humana, é imperfeito e falha. Ela traz isso como uma afirmação, né? E talvez se a gente for olhar para a gente, vocês concordam? Quem aqui acha que nunca falhou? Né? E será que a gente se percebe quando a gente falha? Ou será que a gente, não quero entrar em contato com isso? Porque é ruim, né, me colocar nesse lugar de ser humano imperfeito que falha.
Não é bom. É a tal da vulnerabilidade, né, Thaís? É, É difícil de admitir, né? Assim, é difícil às vezes. Então a gente não quer expor. Aí a gente fica meio que na carapacinha, porque não quer expor essa vulnerabilidade. Mas, né? Mas somos imperfeitos mesmo. Somos imperfeitos. E que bom, né? Porque o imperfeito pode evoluir. Se está perfeito, já está perfeito. Para que vai evoluir, né? Então, na verdade, isso a constelação até traz um olhar assim, né, Norton? Que diz que o perfeito já se estagnou. No perfeito não tem movimento, não tem vida, né? É no imperfeito que existe condições de a gente se movimentar, de a gente aprender, de a gente evoluir. Então, que bom que somos seres imperfeitos, né? Mas a chave é como que a gente lida com as nossas imperfeições, né? Essa é a chave para uma vida menos estressante, talvez, né? Porque quando a gente aprende a lidar de uma maneira mais sábia com as nossas imperfeições, a gente também abre um espaço para poder lidar melhor com as imperfeições do outro, do mundo, da vida, das relações. Tudo começa dentro da gente, né? Tudo começa na maneira que a gente se relaciona com a gente. Por isso aquela frase que eu disse no início, né? Deixa eu até ler ela direitinho aqui. Há um enorme poder de cura na relação comigo mesmo. Né? Se eu me relaciono bem comigo, eu me relaciono bem com o outro. Tudo bem? Esses assuntos, eles fazem a gente refletir, né, sobre a gente enquanto... Alguém quer compartilhar algo? Acho que... Oi, eu só queria acrescentar a questão do auto-julgamento, né? Nós somos muito centrados no julgamento, na comparação com valores que nos são atribuídos de fora, e isso leva a essa falta de acolhimento também, né? Sim, perfeito, Sumaia, isso mesmo. É. A nossa mente, a mente humana, ela é julgadora, né? Automaticamente, quando a gente vê o outro, a gente julga. A nossa mente traz isso como um pensamento, né? E aí também faz parte do aprendizado do mindfulness a gente poder observar a nossa mente julgando e não entrar nessa qualidade de julgamento. É muito bom, Sumaia. Né? Vocês conseguem reconhecer quando a mente está julgando? Ou será que a gente se perde o tempo todo? A mente é automática, ela julga o tempo todo, isso mesmo, sim. Por isso que a gente tem que tentar segurar o ego e deixar a centelha falar primeiro, né? Que é o mais difícil. Ela fala e a gente não escuta. Aí o ego, como é mais forte, vem na frente. É, exatamente. E que bom a gente poder aprender a observar tudo isso, né? Para mim, a pior coisa do mundo era ficar quieta. E eu estou aprendendo a meditar para ouvir coisas que eu não ouvia antes. Eu agia por muito impulso. Exatamente. Tudo que vinha já fazia, ia atropelando. Aí o momento que eu parei, eu detestava. Um dia que eu ganhei uma meditação de Dia das Mães, eu quase infartei. Às vezes é um desafio. E hoje para mim é tranquilo fazer, mas foi difícil, porque na verdade eu acho que eu tinha medo de escutar o que hoje eu escuto. Né? Que bom. Acho que era meio que isso, medo do que eu ia ouvir.
né? E medo de abaixar a cabeça, né? É verdade. Medo De descer do pedestal, né? É. Um pouco dentro disso tudo que a gente está falando, né? Uma palavra que cabe aqui também é a humildade, né? Ter a humildade de reconhecer as nossas imperfeições para poder lidar com elas de uma maneira mais sábia. Então, sim, né? Isso também faz parte. Que o momento que eu me curo, eu acabo curando em volta, né? Exatamente. O próximo pessoal... desafio, Cíntia, será você passar 3 dias na morada do silêncio, em completo silêncio, tá? Sim, senhor, já aprendi a falar. É difícil segurar a minha língua, mas eu estou aprendendo a escutar mais e falar menos. Tá bom. Eu tenho uma pulseirinha que eu carrego e toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu olho ela e eu lembro que eu tenho que ficar quieta. Aí eu fiz isso para poder me segurar a língua. É que às vezes a gente fala até mais do que o necessário. Até às vezes mesmo com o paciente. Eu estou explicando uma coisa do necessário do paciente e daqui a pouco eu já estou no meio da vida do cara já e quando eu vejo já o outro paciente chegou, eu falei, não. Então, algumas bobeirinhas, né? E que às vezes a gente perde até dinheiro por causa disso. Sim. Então, não tem mais ação de Big Brother aqui no consultório. Então, eu fui cortando aos pouquinhos. Mas você percebe, Cíntia, que às vezes essa fala, né, e o pessoal ali está se apontando, né? Vocês percebem que muitas vezes essa fala contínua, ela vem de um padrão automático da mente. Você fala, quando você percebe, você já falou demais, né? E a meditação, o mindfulness, entra aí como um recurso do tipo, a gente cria uma habilidade de poder perceber o como eu estou me relacionando comigo, com o outro, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo. Então, a gente vai identificando cada vez antes, mais breve, esses padrões automáticos. Então, do tipo, nossa, deixa eu parar aqui que eu estou falando demais. Ou se eu não me segurar, eu vou falar demais. Então, a gente se torna observador da gente mesmo. Né? E isso é um treino. Eu não percebia que eu era falante, não. Isso, exato. Porque você vivia na mente nesse modo automático, nesse modo fazer da mente. Mas quando a gente começa a praticar, quando eu falo praticar, eu falo a gente meditar, né? Algumas linhas de meditação, o nosso cérebro ele vai ficando mais hábil. E isso a gente já tem diversas pesquisas aí, literatura científica que traz a respeito. Né? Determinadas áreas do nosso cérebro ficam mais ativas para detectar as nossas experiências. E a partir daí a gente poder tomar decisões mais claras e mais assertivas de acordo com aquilo que eu quero. Então, nesse momento, eu não quero ficar falando. Então, eu me observo que eu estou falando. Bom, tá bom, nesse momento eu estou falando demais. Tudo bem, eu sou assim. Tudo bem, esse é o meu jeito. Mas, ou seja, eu trouxe um olhar amoroso para isso, né? Mas agora eu faço uma escolha. Eu não vou continuar falando porque eu quero ler um livro, porque eu quero conversar com o meu paciente, por exemplo. Tudo bem? Podemos continuar? Alguém quer compartilhar algo mais? Tudo bem? A gente ainda vai ter espaço para a gente conversar um pouco mais. Então, a ideia agora é a gente fazer uma prática que a gente chama de pausa autocompassiva. A pausa autocompassiva ela é uma prática bem importante assim nos programas de mindfulness, né? Deixa eu só talvez explicar algo. Essas vivências e essas construções que eu trago aqui para vocês, elas fazem parte do programa de mindfulness. O que é esse programa, né? São encontros que foram desenvolvidos em diversos outros locais, assim, vários países têm programas de mindfulness e cada um tem um objetivo de trabalhar com estresse, de trabalhar com dor, enfim,
É uma gama grande de possibilidades. Então, são vivências que estão presentes dentro desses programas e que foram completamente baseadas em literatura científica. Não fui eu que inventei nada disso, né? É algo que é bem respaldado aí pela ciência, essas práticas, essas vivências. Então, essa pausa autocompassiva, ela é uma prática bem importante, assim, dentro dos programas de mindfulness. E eles trazem isso como uma ferramenta de a gente poder, sempre que a gente se sentir desconfortável, com uma emoção desafiadora, que a gente possa parar e fazer essa prática. Sabe, ela é uma prática rápida, ela é uma prática simples. Claro que dentro do programa de Mindfulness a gente explora ela um pouquinho mais, né, como um aprendizado. Mas aqui vamos vivenciar ela um pouquinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente vai parar um pouquinho para fazer uma prática. Então, quando a gente para um pouquinho para fazer uma prática, a gente toma um tempo para talvez encontrar uma posição que seja confortável para o seu corpo. Eu só queria pedir para, acho que a Cíntia está com o microfone aberto, Cíntia, porque às vezes fica um ecozinho. Pronto, obrigada. Que a gente encontre uma posição confortável para o corpo. E tomando um tempo inicial dessa prática para a gente ir talvez deixando ir alguns conteúdos mentais que possam estar relacionados com o que a gente estava conversando, ou então com o seu dia de hoje. E talvez para isso pode ser útil para você fazer algumas respirações profundas. Talvez você possa puxar o ar profundamente e quando você soltar o ar, você experimentar entregar mais e mais o seu corpo à superfície que o apoia. Talvez mais uma respiração. E se permitindo, através dessas respirações, e chegando mais e mais para perceber você, para perceber o seu corpo, para perceber o seu mundo interno. E talvez nesse momento você possa simplesmente reconhecer como está o seu corpo. Quais as sensações presentes no seu corpo? Pode ser que você observe alguma região do seu corpo que mais chama a sua atenção. A ideia é que a gente possa ancorar a nossa atenção nas sensações do corpo. Simplesmente observando as sensações. É natural que a mente julgue ou que a mente traga algum pensamento acerca de alguma sensação. Mas a gente pode apenas observar quais as experiências presentes no seu corpo nesse momento. Como uma possibilidade de ancorar a atenção e trazer mais presença para você. Então, a gente pode também reconhecer no corpo a respiração. Em que região do seu corpo você nota a respiração acontecendo? Talvez pode ser no ir e vir do abdômen. Experimenta por alguns instantes simplesmente acompanhar o ritmo natural da sua respiração. Não é necessário mudar.
Lembrando que após algumas respirações conscientes, é muito comum que a mente comece a pensar em algo. E tudo bem se isso acontecer. A ideia é que a gente possa observar para onde a mente está indo e fazer uma escolha de retornar a atenção da mente para a respiração. E lembrando também que a respiração, ela está sempre com você, ela está sempre disponível para você. Sempre que você perceber que você está se perdendo em algum pensamento, você pode observar e escolher retornar sua atenção para a respiração. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês trazerem para a mente de vocês alguma situação, ou pessoa, ou fato, que você considere desconfortável. Não precisa ser a coisa mais desconfortável da sua vida, mas talvez algo que seja intermediário. Pode ser algo que já aconteceu, pode ser algo que esteja acontecendo agora. Talvez algo na sua experiência que você associe com algum tipo de sofrimento. Experimente observar como é para você entrar em contato com essa sensação. Como é para você entrar em contato com esse desconforto? E talvez uma boa maneira é a gente olhar para o desconforto, reconhecer que ele está presente e talvez você possa dizer para você mesmo: sim, esse é um momento em que eu estou passando por uma dificuldade. Sim, esse é um momento que eu estou me sentindo desconfortável. Sim, esse é um momento que eu estou sofrendo. Então, experimente como é dizer essas palavras e ter curiosidade em se abrir para o sofrimento, em reconhecer o que está presente. Como é isso para você? Procurar abrir um espaço para acolher, ao invés de fugir ou resistir às sensações desconfortáveis e difíceis. E talvez você possa ainda reconhecer que você é um ser humano. E que assim como você, diversos outros seres humanos também sofrem. Reconhecendo que também outros seres humanos passam por situações difíceis e que nesse lugar de ser humano você não está sozinho. E talvez é natural que você observe o seu corpo, talvez algum desconforto ou não. Simplesmente reconhece como que está a sua experiência nesse momento e talvez se abrir um pouquinho mais
para uma situação desconfortável. E talvez, se você sentir necessidade, você pode tocar alguma região do seu corpo, ou então tocar o seu coração no sentido de trazer para você uma atitude acolhedora. E talvez você possa, nesse lugar de ser humano, desejar para você mesmo bons votos. Experimente observar o que você gostaria de dizer para você mesmo nesse momento, ou nessa situação desconfortável ou sofrida que você vivenciou ou esteja vivenciando. E talvez você possa dizer que eu possa me acolher no meu sofrimento. Que eu possa me aceitar como eu sou. Que eu possa ficar bem. Que eu possa ser feliz. Que eu possa ter paz. Experimentando observar se existe algo mais que você gostaria de desejar para você mesmo, como uma possibilidade de acolher o que você está sentindo. Experimentando observar como é para você, né, desejar para si mesmo esses votos. Reconhecendo as experiências dessa vivência, de talvez se abrir um pouquinho mais para entrar em contato com uma situação difícil. E observar de que maneira você se relaciona com isso. E poder oferecer a si mesmo alguns bons votos. Então, no tempo certo para cada um, a gente pode finalizar essa prática. E abrir os olhos quando vocês se sentirem prontos. Tudo bem, pessoal? Todo mundo bem? Alguém quer compartilhar algo que tenha percebido, que tenha sentido? Como que é, talvez, né, a gente pensar em algo desconfortável e se permitir estar com isso? Isso é novo para vocês? E tudo bem se não tiver nenhuma fala também, porque às vezes a gente fica mais com a gente mesmo, né? Num espaço. Isso foi muito bom isso, viu? Isso que eu tenho para te dizer. Foi muito bom. Quem que disse? Érica.
Oi, Érica. Tudo Tá bem? bom? Tudo bem, Nossa, você? foi incrível. Tô com uma sensação de relaxamento impressionante. Muito bom. Obrigada, viu? Imagina, eu que também. agradeço. Eu relaxei tanto que eu quase dormi. Mas foi possível para vocês desejar os bons votos na situação desconfortável? Como foi esse ponto? Foi sim, foi muito bom. Primeiro, a surpresa, digamos, de estar percebendo no corpo, né? No início, né? Estava conduzindo sérias em várias áreas, né? Com dores, com pressões, com isso, com aquilo, vários sintomas ali aparecendo, né? E depois, quando você começou a conduzir as palavras, né, de autoaceitação, se tiver mais alguma coisa aí também, foi de morro abaixo, né? Uma série de outras frases vindo à cabeça, né? Muito bom. Muito interessante a sua fala, Norton, nesse sentido, porque é muito natural quando a gente traz uma situação de desconforto e a gente se volta para o corpo expressa isso de alguma maneira, né? A gente observa uma tensão, às vezes surge uma dor em algum local do corpo que antes a gente não estava percebendo, né? Ou a dor já estava aí, a mente automática não percebia, ou às vezes essa dor pode estar relacionada com essa situação ou sensação desconfortável, né? E é quando a gente pode dar espaço para essa situação permanecer, né? Claro que essa vivência ela foi rápida, a gente não explorou muito a sensação desconfortável, mesmo porque esse não é o objetivo aqui, né? Deixar a gente desconfortável, mas existem práticas onde a gente se expõe ao desconforto para que a gente possa aprender a lidar com ele, né? É quando a gente se expõe a isso que a gente encontra ferramentas para lidar, né? Mas, enfim. Eu achei muito interessante, Thaís, o exercício de desejar a si mesmo, sabe? A gente está acostumado a desejar para outras pessoas, a gente ora para outras pessoas, difícil a gente desejar para nós mesmos, né? Então foi um exercício bem diferente, assim, desejar a si mesmo. É interessante, foi muito bom. Muito bom, Mayumi, essa fala, né? Essa fala sua, ela traz tudo da autocompaixão, né? É muito mais fácil a gente dedicar ao outro bons votos do que a gente dedicar a si mesmo, né? Então, a autocompaixão, ela nos diz para que a gente possa tratar a gente mesmo como a gente trata uma pessoa que a gente ama muito, né? E vou trazer só um ponto, talvez, nisso para ilustrar essa fala da Mayumi, né? Quando a gente deseja para a gente mesmo votos autocompassivos ou sentimentos autocompassivos, a gente ativa no nosso cérebro um sistema que a gente chama sistema mamífero de cuidado. E é um sistema que ele é primitivo, a gente já nasce com ele ativo. Então, quando a gente dedica para a gente mesmo esses bons votos, esse sistema ele é ativado. E aí, esse sistema está relacionado com diversas sensações de sobrevivência, de pertencimento, de carinho, de afeto, de cuidado. E ele estimula a produção de ocitocina no nosso corpo. Então, a mesma coisa que a gente sente quando a gente é bebê, por exemplo, e a gente está sendo amamentado, né? Ou quem é mãe e quem amamenta, é esse mesmo sistema que é ativado quando a gente dedica para a gente mesmo palavras autocompassivas ou gestos autocompassivos. Então, quando como o rapaz trouxe, né, que ele se sentiu relaxado, como que é seu nome? Maurício. Esqueci. Maurício, desculpa, Maurício. Quando ele traz que ele se sentiu relaxado, faz sentido,
Porque quando a gente se dedica para a gente esses votos e para um pouquinho para olhar para a gente, esse sistema ele é ativado e produz ocitocina. E a ocitocina faz o que com o nosso corpo? Produz Relaxa. uma sensação de relaxamento. Conforme você foi falando, Thaís, a questão de se perdoar, de não... Foi dando uma paz, sabe? Vai dando uma paz, porque você vai falando e eu fui falando para mim mesmo. Eu escutava você falando e eu repetia para mim mesmo. E aí foi dando uma paz, eu fui relaxando. Tem uma hora que eu quase estava dormindo, engraçado. Muito bom. Que a gente possa ter mais momentos assim com a gente mesmo, né? Onde a gente possa parar para dedicar para a gente bons votos, né? O pessoal escreveu no chat aqui, deixa eu só... A Cíntia. Oi, Cíntia. A minha dor passou, comecei com muita dor no pescoço e logo assim que comecei a relaxar, ela diminuiu até ir embora por total. Que interessante, Cíntia. E você estava sentindo essa dor antes ou você percebeu ela só durante a prática? Não, eu já sentei aqui com dor no pescoço. Eu acabo meus atendimentos, eu sempre tenho dor. E aí, como eu nem tirei o jaleco, vim correndo que eu estava atrasada, não fiz meu alongamento. Então, trava, né? Meu pescoço trava. Na hora que eu comecei, não sei se vocês viram que eu estava assim, ó, tentando fazer um pouco de alongamento. Agora parece que eu fiz o alongamento que geralmente eu faço. Interessante. Essa sensação que eu tive. Então, quando você pôde parar e dedicar um tempinho para si, você percebeu que seu corpo relaxou. Eu acho que respiração também é tudo, né? Você parar para respirar. Sim. Outro ponto que a Cíntia trouxe, né? Assim como a autocompaixão, as práticas de respiração também ativam um sistema que também produz ocitocina. É um sistema diferente do mamífero de cuidado, é através da ativação do nervo vago, mas ele também faz com que áreas do cérebro estimulem a produção de ocitocina. Então, a respiração e a autocompaixão têm para o corpo o mesmo efeito. É interessante, né? Que legal. Olha que ponto chegou. A Cíntia lá embaixo, ela falou, estou me sentindo boazinha. Eu não li aqui. Me pedisse dinheiro aquela hora, acho que eu dava. Agora sim. Isso já é milagre a coisa, tá vendo? A Sandra aqui compartilhou também, sensação muito agradável, leveza e relaxamento. Muito bom, Sandra. A Érica também compartilhou ali em cima. Cadê? Sim, alguns desconfortos físicos passaram, assim como a Cíntia, Érica. Que bom. Legal, gente. Obrigado pelos compartilhares aí, viu? A Sumaia levantou a mão. Quer falar, Sumaia? Eu estava mexendo aqui. Deixa eu aproveitar, já que eu estou falando, se puder postar novamente no grupo esse vídeo da Cristine que vocês estão falando. Sumaia, eu te mando ele, porque eu acho que eu devo ter postado só nos Iluminautas. Eu vou dar uma procurada aí. A ideia inicialmente era fazer para esse grupo restrito. Aí eu acabei em cima da hora aumentando um pouco o convite, porque achei super válido, super interessante aí com certeza, agradeço. Olha, aproveitar também para agradecer. Ótimo, muito bom. Mais um encontro muito rico. Legal, Sumaia. Eu não sei como que está o tempo de vocês, eu tinha separado mais uma prática para a gente fazer, que é de gestos autocompassivos. Ela é uma prática um pouco mais dinâmica, que a gente fica em pé. Meu tempo está ótimo. Como que vocês estão? Eu tenho muito tempo. A gente está previsto até às 8 horas, Thaís. Temos mais 22 minutos. Por isso que eu achei que daria um tempinho. Querem fazer? Dá para tomar uma água rapidinho? Dá.
Só para ilustrar, né? Assim como as frases autocompassivas, ou a gente dedicar para a gente mesmo um tempo e um cuidado, também são os gestos autocompassivos. O nosso cérebro, ele identifica um gesto autocompassivo e aí ele também ativa esse mesmo sistema. Então, às vezes a gente está lá na vida, a gente não tem como parar para meditar, mas você pode fazer um gesto autocompassivo com você mesmo e ficar um pouquinho, por exemplo, lá no gesto, que talvez a gente possa se sentir melhor dentro do desconforto. Engraçado, isso me lembrou duas coisas, né? Uma, há muitos anos atrás, teve uma série de livros que começou com um pequeno fascículo, que era 1 minuto para mim. Né? O gerente minuto, né? Era os minutos. E basicamente era isso, você tá no turbilhão, tá na avalanche, tá ali no tsunami e tal, pega 1 minuto. 1 minuto para você. O que eu faço nesse 1 minuto? Respira, toma um chá, um café, se espreguiça, faz alguma coisa que te dê prazer, que dê uma autorrecompensa, né? Aí volta e vai surfar no tsunami de novo, né? E me veio à memória uma cena com a minha caçula, a Cibele, o Maurício conhece, né? Quando eu estava na sua adolescência, aquela situação difícil, aquela fase difícil, né? Aí entrei na sala, encontrei ela assim, né? Eu me amo, eu me adoro, eu me amo, eu me adoro. Beleza, olha aí, já estava exercendo. Já estava no gesto autocompassivo. Exato. Mas a gente intuitivamente, às vezes a gente se coloca, né, nesse lugar quando a gente entra em contato com algum tipo de sofrimento. Legal. E o antônimo da autocompaixão, talvez o mais perigoso, seja a autopunição, né? Então, quando a gente começa a se culpar, entra nesse processo. Exato. Autopunição, autocrítica, autojulgamento. Chicotinho nas costas, né? Vamos lá, então, pessoal, vamos ficar de pé? Vocês têm um espacinho, eu vou afastar aqui minha mesa para eu... Só uma coisa antes. Claro. É uma coisa agora técnica que o Norton foi falar disso, do antônimo, né? Muitas vezes isso acaba desembocando num processo de depressão, né? Sim, a depressão, a autocompaixão hoje, ela entra como um grande recurso para tratar a depressão. Os programas de mindfulness para tratar a depressão, grande parte deles é baseado na autocompaixão. Sim. A autocrítica, o autojulgamento coloca a gente nesse lugar que a gente perde a capacidade de se ver enquanto ser humano. É isso mesmo, Thaís. Eu estou passando por uma situação complicada dessa com uma prima minha e eu gostaria que ela estivesse aqui hoje, mas infelizmente é difícil trazer a pessoa, sabe? Tá bem complicado. Depois, se você precisar de alguma ajuda, Maurício, a gente pode se falar. Talvez depois a gente até passe. Eu vou falar com você, sim, Thaís. E a gravação disso, não sei, né, Norton? Se seria interessante para ela também, porque está bem complicado. Se ela quiser assistir, será um prazer. Bacana. Vamos lá. Bom, vamos lá, então. Ficar de pé. Deixa eu tirar aqui só para... Então, vamos dar... Opa, peraí, deixa eu me afastar mais aqui, senão você... Isso. Deixa eu só colocar a prática aqui, que ela é mais... Que linda. Peraí. Estão me vendo? Sim. Sim, né? Então, primeiro, só vamos deixar chacoalhar um pouquinho o corpo para a gente ficar sentado, né? Pensando. O que seu corpo sentir de se movimentar? Talvez se espreguiçar. Respirar fundo. Aí.
Muito bom. Muito bem. Então, vamos parar uns instantes, no tempo certo para cada um, depois dos movimentos. Fechar um pouquinho os olhos. E perceber o seu corpo em pé. Talvez a gente possa perceber o toque da sola dos pés no chão. De que maneira o seu corpo se distribui sobre os seus pés. Então, o convite para esse momento é ancorando, né, percebendo o corpo como um todo, que a gente possa levar as nossas mãos à frente. E aí você pode abrir os olhos e olhar para suas mãos. E aí vocês podem dobrar os cotovelos e fazer assim como as minhas, e eu vou pedir para vocês fecharem as mãos bem forte. Talvez num gesto de contrair os músculos da mão, contrair os músculos do braço e permanecer olhando para suas mãos assim. Talvez reconhecer o que esse gesto traz para você. Será que surge algum pensamento acerca desse gesto? Alguma emoção? Como é para você cerrar os punhos assim? Então, a gente pode ir lentamente abrindo as mãos e novamente voltar os braços ao longo do corpo. E talvez reconhecendo como foi a experiência desse gesto. Sumai, eu vou pedir para você fechar o seu microfone para a gente poder continuar. Não tem nenhum problema. Desculpa, pessoal, interromper assim. Pronto. Ai, fechou e abriu. Isso, obrigada. Pronto. Isso. Então, voltando novamente a atenção para o corpo. Reconhecendo as sensações no corpo nesse momento. Reconhecendo como foi para você esse primeiro gesto. E o convite agora é que a gente possa novamente levar os nossos braços à frente, mas agora com as mãos abertas e os braços mais abertos. Talvez perceber, experimenta olhar para suas mãos nessa atitude aberta. Procura talvez reconhecer o que esse gesto traz para você. As diferenças desse gesto para o primeiro gesto. Um pensamento, uma ideia, uma emoção. E aos pouquinhos você pode ir abaixando o braço. E retornando a atenção para o corpo como um todo. Reconhecendo o seu corpo nesse momento, depois desse segundo gesto. E o próximo momento dessa prática, a gente vai novamente levar as mãos à frente, naquele primeiro gesto de fechar os punhos com força. Só que agora a gente vai levar as nossas mãos nas maçãs do nosso rosto. E experimenta observar como é para você esse toque, esse gesto, essa atitude com você mesmo.
Surge algum pensamento, uma ideia, alguma outra sensação no seu corpo, alguma emoção relacionada a esse gesto? Então, lentamente, no tempo certo para você, a gente pode ir relaxando os braços e desfazendo o gesto. Reconhecendo o seu corpo como um todo, depois dessa experiência. A ideia agora é que novamente a gente eleve nossas mãos à frente, abertas novamente. E dessa maneira a gente leve as mãos abertas na direção do nosso rosto. E experimenta observar como é para você esse toque agora. Experimenta observar se surge a vontade, talvez, de acariciar o seu próprio rosto. Como se você pudesse acariciar você mesmo, da mesma maneira que você acaricia uma pessoa que você ama muito. Experimenta observar como é se oferecer essa atitude, esse toque, explorando as sensações desse contato, experimentando se entregar um pouquinho mais e mais para sentir esse toque. Se abrindo para perceber as experiências como um todo. Como é que fica a respiração? Como é que está o resto do seu corpo? E a ideia agora é que de forma lenta e nessa atitude carinhosa, a gente possa ir escorregando as nossas mãos do nosso rosto para o nosso coração. Experimenta por alguns instantes se permitir oferecer para você mesmo esse toque no coração. Reconhecendo as experiências presentes no seu corpo, algum pensamento, emoção. E aos pouquinhos, a gente pode continuar deslizando as mãos pelo peito até chegar na região do umbigo, da barriga. E talvez aí a gente possa se permitir mais um pouco estar em contato com esse toque gentil, carinhoso. Talvez surja uma vontade de acariciar a barriga ou não. Então, agora a gente vai ir escorregando uma mão sobre o outro braço, uma mão sobre o braço, numa atitude de realizar um alto abraço. E dentro desse alto abraço, talvez você possa inclinar um pouquinho a sua cabeça para que sua cabeça possa repousar em um dos seus ombros. Reconhecendo o seu corpo nessa atitude. Talvez surja algum balanço do seu corpo, um ninar. Como é para você se oferecer esse carinho, esse colo, esse abraço, esse cuidado?
E aos pouquinhos, no tempo certo para cada um, a gente pode ir lentamente desfazendo esse gesto e retornando os braços ao longo do corpo e trazendo curiosidade para perceber como está o seu corpo nesse momento. Como você se sente nesse momento. E a ideia agora é que a gente possa escolher um desses gestos que a gente praticou aqui. Talvez aquele gesto que mais fez sentido para você, aquele gesto onde você se conectou mais. E talvez a gente possa reproduzir novamente o gesto que fez mais sentido para você. E lembrar que esse gesto ele está sempre disponível para você. Sempre que você se perceber desconfortável ou agitado, você pode parar uns instantes e oferecer para você mesmo, através desse gesto, uma pausa de autocuidado, de carinho, de gentileza. E aos pouquinhos, a gente pode ir desfazendo esse gesto. E se preparando para finalizar essa prática, reconhecendo qual foi a sua experiência nos gestos. E no tempo certo para cada um, a gente pode abrir os olhos e ir voltando aqui para o nosso encontro. Tudo bem, pessoal? Todo mundo? Voltou. Oi. Oi. Todo mundo me ouvindo? Deu uma travadinha para mim. Ah, tá bom. Todo mundo bem? Como que foi a prática dos gestos, né? Impressionante o reflexo junto ao corpo, né? Quantos pontos de tensão que você sente, toma consciência e o quanto que provoca uma modificação benéfica nisso, né? Sim. Você pôde observar isso na sua experiência, Norton? Sim. Muito bom. Os gestos autocompassivos, eles são um grande, grande, grande recurso que a gente tem para a gente lidar com o nosso sofrimento. Porque, como eu disse, ele ativa aquele sistema, né? Mamífero de cuidado que já está presente no nosso corpo. Para mim, Thaís, parece... acho que eu tomei consciência hoje com esse exercício. Eu acho que eu nunca tinha feito um autoabraço. Eu tomei consciência agora nesse exercício. E foi bem diferente. Meu corpo inteiro se aqueceu e eu tive alguns dias tensos, eu estava com dor no corpo. E agora parece que é como se eu tivesse ficado embaixo de um chuveiro de água quente, sabe? Quando começa
a relaxar as costas, os ombros, aquele cair de água quente nos ombros. Eu me senti meio assim, e eu estou bem aquecida, assim, essa sensação, Thaís. Muito obrigada. Que linda, Mayumi. Que bom. Posso Que falar? bom a gente entrar em contato, né, com essa possibilidade. Pode. Quem? Fui eu. Eu estava, no início, eu estava deitado porque eu estou com um pequeno problema, eu estou com erisipela, né? A inflamação que me deu na panturrilha chegou a descer para o pé, minha perna ficou bem vermelha, quente, dolorida, e eu estou de repouso desde a semana passada. Certo. E quando tu falou para fazer o exercício, até eu fiquei assim, falei, não, vou ficar em pé um pouco, né? Mas na hora que eu iniciei o exercício, eu em pé comecei a sentir muito, eu estava com muita dor, porque dói mesmo, né? E Sim. estava doendo bastante, mesmo assim eu segurei, relaxei, inspirei bastante, e comecei a fazer exercício, tive as sensações, né? Uma sensação bem diferente quando eu cerrei os punhos para mim, algo parecia que era uma sensação de retenção de algo, mas o que me deu assim um conforto grande foram dois movimentos. O primeiro é aquele de esticar as mãos para frente, né? Ficar com as mãos esticadas. Eu comecei a sentir que algo saía do meu corpo, como se estivesse cedendo algo. E o movimento, o penúltimo movimento, que é aquele que saiu do coração, e eu comecei a alisar meus braços para subir até o ombro, né? O alto abraço. E depois eu percebi que a minha dor no final, quando chegamos no coração, minha dor foi diminuindo. E eu consegui ficar até o final do exercício e não estou sentindo mais aquela dor. Tá? Bom, um pouco de dor eu estou sentindo sim, mas que a perna está sensível, mas o calor me deu um calor de conforto também. E aliviou a dor, eu consegui ficar em pé normal o tempo todo. Começou um nível de dor, sei lá, 7, 8, e chegou num nível 3, totalmente tolerante, tranquilo para fazer exercício, e eu tô bem. Então, foi gratificante para mim. Gratidão aí pelo exercício. Obrigado você pelo compartilhar. Que lindo compartilhar. Quando a gente se permite, né, num primeiro momento, ele percebeu o desconforto, mas ele falou, bom, eu vou permanecer aqui, né, para ver o que acontece. Então, uma atitude de abertura você teve, né, de não resistir ao desconforto, de poder permanecer e ver como que você ia se sentir com isso. Né? No início, eu até pensei em desistir, vou ser bem sincero. No começo começou a doer assim, latejar muito a perna. Eu falei, puxa vida, mas vou fazer o exercício porque eu acreditava que no final isso poderia reverberar alguma coisa boa. E olha, foi fantástico. Sim. E é assim mesmo, né? Quando a gente se abre para deixar que o desconforto esteja presente por alguns instantes, é aí que a gente pode transformar algo. Né? E aí o exercício talvez trouxe para você essa oportunidade de sentir o corpo mais relaxado. Sim, estou muito bem. Que bom. Esse também é um grande recurso que a gente tem para lidar com as dores, né? Muito bom. Mais alguém quer compartilhar? Talvez mais uma fala, né? Não? Tudo bem. Muito bom. Então, lembrar que a gente poder parar um pouquinho nas situações desconfortáveis e sofridas, olhar para a gente e poder ter essa habilidade, né, de oferecer para a gente palavras de conforto e gestos de conforto, pode transformar, né, um pouco o nosso desconforto e o nosso sofrimento. Tudo bem, pessoal? Temos aí práticas de pronto-socorro, hein, pessoal? Olha lá. É verdade. Às vezes, no dia a dia, né, em situações que a gente está muito agitado
ou que a gente reconhece um sentimento, um medo, enfim, você parar um pouquinho e se acolher nisso, isso pode transformar. Isso faz com que a mente não entre naquele modo, né? Muito bom. Muito bem. Acho que o pessoal já está se despedindo aqui, né? Obrigado, Daniele. Boa noite. Isso. A gente já está terminando mesmo. Bom, Thaís, Bom. mais uma vez, em nome de todos aí, eu tomo a liberdade de te agradecer. Foi 1h30 aqui que passou ultra rapidinho. Tá todo mundo com cara que gostaria demais, né? Mas, enfim, temos que ter uma disciplina aí com horário. Sim. E, sem sombra de dúvidas, nossa, você trouxe uma contribuição muito grande para o grupo, especialmente nesse momento que nós estamos passando, né? E só te agradecer profundamente por mais essa demonstração de boa vontade. Imagina. Estar aqui com a gente. E agora eu vou convidar todo mundo, antes da gente encerrar, de aqui tem reunião com o Norton, grade aberta, dar para modo junto. Na escada? Na escadinha. Tá todo mundo na escadinha ou não? Eu vou pôr, né? Eu não estava. Não estava? Tô, agora sim. Olha lá, tá o Maurício, tá a Cíntia, a Mayumi, a Naíra, a Thaís, eu. Quem puder abrir a câmera para sair o registro do farewell aqui no filme. Tá fazer um coraçãozinho. Coraçãozinho, todo mundo. Né? Olá. Muito bom, bem, gente. Thaís, Isso aí. muito obrigado. Obrigada. Eu vou só dizer, né? Eu me esqueci. No dia 19 de maio, eu vou começar um programa de Mindfulness. Então, se alguém quiser se aprofundar nesse aprendizado, eu passo para você, Norton, direitinho né, são 8 encontros e cada encontro a gente fala de uma habilidade. Né, que interessante. É bem bacana mesmo. É um aprendizado que a gente leva para a vida, né? Sem dúvida. Bom, pode passar que eu coloco no grupo. Quem sabe você terá um aluno lá. Sim, vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Legal, gente. Isso aí, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, Thaís, viu? Gratidão mais uma vez. Obrigado, gente. Boa noite, agradeço. Se cuidem. Boa noite, obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo aí a todos. Tchau.